Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo do livro Vida, Desafios e Soluções, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. E o nosso tema de hoje, ele está dentro do Fatores de Insegurança, com o item chamado Necessidade da Mentira. Bom, a nossa querida benfeitora vai nos explicar exatamente por que ainda na fase evolutiva que nós estamos, a mentira ainda permeia o nosso comportamento. Tá bom? Então vamos lá? Podemos começar? Vamos fazer primeiro uma prece, né? A prece é sempre bem-vinda. Então vamos lá, fechar nossos olhos e agradecer essa casa bendita do nosso querido Tomás de Aquino, que nos envolva, que nos ampare, que nos fortaleça, areje a nossa mente, para que a gente possa absorver o aprendizado de hoje e praticar o que foi aprendido, para que um dia nós possamos sair dessa vida muito melhor do que entramos. Então, Senhor, ilumina o lar de todos nós, para que nós possamos nos fortalecer no conhecimento da nossa querida doutrina espírita e desses estudos da série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles. Então, unidos no pensamento de aprendizado para a vida, vamos começar o nosso tema de hoje. E só temos a te agradecer, nosso irmão Jesus, nosso Pai, Deus, e a nossa querida casa Tomás de Aquino. Que assim seja. Então vamos lá, com mais esse estudo maravilhoso desse livro Vida. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando o livro Vida, Desafios e Soluções, e o tema hoje é Necessidade da Mentira, dentro do tema Fatores de Insegurança. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ficar pequenininha aqui para a gente começar. Vamos lá. Aquela contextualização que a gente sempre faz, né? Então, o que o nosso dicionário diz a respeito da mentira, né? Ele diz assim: a ação ou efeito de mentira, é um engano, é um ludíbrio, né? A gente gosta de ludibriar as pessoas quando conta uma mentira. É um hábito, né? Ele também fala, é um costume ou vício de mentir, falsidade. Quer dizer, a gente, no processo evolutivo que nós estamos, a mentira ainda permeia a nossa vida. Isso denota a nossa imaturidade como indivíduo. E é isso que a Joana vai dizer aqui para a gente. Vamos lá, ler um pouquinho do livro para a gente começar essa conversa maravilhosa de entender por que ainda temos necessidade de mentir e quais os efeitos que esta mentira ocasiona para todos nós. O que acontece? Como é que nós nos deparamos com isso ao longo da nossa jornada? Então, a Joana diz assim, ó, a mentira é a imaturidade do indivíduo. Leva-o ao prosseguimento da distorção da realidade, de modo que ele agrade os sentidos, gerando situações vexatórias que o fazem sofrer e aos demais. Porque a gente não mente só com relação às nossas situações, mas a gente, às vezes, mente com relação às outras pessoas, conta mentiras das outras pessoas. Isso realmente faz sofrer aquele que está sendo caluniado e nós mesmos, porque a gente pode enganar os outros, mas a gente não se engana. E a gente sabe que todo o nosso processo evolutivo começa conosco, termina conosco. Como é que é essa história, Aline? Começa conosco, termina conosco? É fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse com a gente. Quando eu minto a minha realidade ou minto em relação à realidade do outro, o que eu estou fazendo? Eu estou plantando situações vexatórias, como diz a Joana, que fazem sofrer as pessoas. Então, o que eu desejo ao outro é que depois volta para mim. Não é isso que a gente tem estudado na doutrina espírita, que a Joana tem mostrado de forma clara para a gente? E aí ela diz, olha, a insegurança infantil está presente nesse indivíduo que se recusa ao crescimento, acreditando chamar a atenção, utilizando-se desses instrumentos de perturbação.
Então, isso é um processo que causa perturbação na nossa vida, quando estamos mentindo, ou quando estamos falseando um ato, e na do outro também. Não é verdade? E quando ela diz assim, ó, é uma insegurança infantil, sabe o que é, gente? E a Joana teima em dizer isso para a gente, para que a gente realmente aprenda. O que a Joana está dizendo aqui para a gente? Quando a gente reencarna, a gente vem com o compromisso de se refazer diante da lei maior, que é a lei de amor, que é a lei de Deus. E quando nós não o fazemos, nós estamos perdendo tempo no nosso processo evolutivo. Estamos angariando para cada um de nós mais situações que nos levam ao sofrimento. Entendeu? Porque a gente não está despertando para a realidade da vida maior, que é nos quitarmos com essas leis. Todas as vezes que fazemos aos outros aquilo que não gostaríamos que fizesse com a gente, nós estamos marcando no nosso perispírito essa condição de ter que se refazer de novo com a lei. Entendeu? E quando ela diz que é uma insegurança infantil, é porque também quando nós encarnamos, nós viemos com o compromisso de nos conhecer, de trocar vícios por virtudes. Aí continuamos com aquele vício. Ela lá na frente vai explicar como esse processo acontece, mas nós já sabemos, né? Esse processo acontece diante da nossa inferioridade, da gente querer se sobrepor ao outro, de nós não usarmos a humildade para nos fortalecer diante da vida maior, que é a vida verdadeira, que é aquela que, mesmo a gente perdendo a matéria, ela se configura preponderante diante da nossa existência como ser espiritual. É aquela história, a reencarnação vem para quê? Para a gente se fortalecer diante dessa lei maior, do reconhecimento de Deus como o nosso Pai, da paternidade que Ele nos, quando nos criou, a sua imagem e semelhança, nos concedeu para que a gente possa, burilando o nosso comportamento, o que a gente pensa, sentimentos, para que a gente possa crescer para Ele, assumindo essa paternidade, né, que nós temos diante do nosso Criador, aceitando, compreendendo Deus como nosso Pai, entendeu? E tendo dentro de nós a condição de ter esse contato direto com Ele. Enquanto nós começarmos a visualizar, a vislumbrar o crescimento do ter, nós vamos esquecer o ser. E o nosso processo todo de evolução está no ser. Então, quanto mais real nós formos conosco, quanto mais nos conhecermos, quanto mais nos transformarmos, entendermos o processo, né, da espiritualidade, que somos seres eternos, a gente vai conseguir diminuir esse processo de insegurança e aumentar essa nossa comunicação com Deus. Vamos lá, gente? Então, olha só. A mentira deve ser rechaçada sob presente. Mais uma vez, a Joana está dizendo para a gente, lembra que às vezes a gente fica pensando, será que eu falo a verdade? Será que eu não falo a verdade? A Joana já está dizendo que a mentira não deve existir na nossa vida. Em face dos prejuízos morais que provoca, ou seja, retardando o nosso processo de evolução. E ela leva a maledicência, a calúnia e todo o séquito de terríveis distonias psicológicas e éticas no comportamento social. O mentiroso é alguém enfermo. Mas nós já sabemos, né, que nós somos enfermos do espírito. Nosso processo evolutivo não se agiliza porque nós não buscamos saber de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Não é verdade? Há quanto tempo nós já estamos reencarnando? Nenhum de nós aqui está encarnado pela primeira vez. O problema é quando a gente chega na matéria, a matéria, pela nossa condição moral, é preponderante diante da vida do espírito. E aí o que faz? A gente se prejudica e prejudica os outros que estão à nossa volta. Entendeu? Então, o mentiroso é alguém enfermo.
E aí, mais uma vez, a mentira deve ser banida. Não interessa de como ela se apresente. Então, vamos ver lá, a Joana vai falar da tal da mentira branca, né? A gente vai dar uma olhada nisso. A gente mentir para evitar que alguém sofra, entendeu? A questão não está a gente não contar a verdade, é como vamos contar a verdade. Mas a verdade precisa ser dita. Ok? Entendido? E aí ela diz, olha, de tal forma se lhe faz natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos, no processo da mentira, né? E os revela de forma irreal, esperando manipular pessoas através desse ignóbil ardil. A Joana é tão especial, gente, que ela diz assim, é um ardil que nós usamos. Mas, na realidade, quem a gente está enganando? Eu lembro que uma vez eu disse isso para uma pessoa. Ah, mas a fulana não vai saber. Aí eu falei assim, mas eu sei, entendeu? Então, às vezes, a gente acha que está enganando o outro, mas a gente sabe que aquilo não foi uma verdade, que a gente não foi verdadeiro com aquela pessoa. Então, já dentro da gente, já tem um processo de culpa diante da lei maior que diz, olha, faça outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Entendeu? E aí a Joana diz, olha, as raízes da mentira estão no lar mal formado. Olha, agora a Joana vai dizer da onde vem o nosso processo de mentir. De ser para a gente normal mentir em muitas das situações. E muitas vezes com essa situação é uma mentira branca, eu quis poupar o fulano. Entendeu? Então ela diz assim, que começa no lar mal formado. Já trazemos, né, quando vemos da erraticidade para adquirir a matéria, que é formada a matéria biológica, que é formada pelos nossos pais, mas nós já trazemos a inferioridade, a moralidade baixa que temos ainda, pelo fato de não nos conhecermos, a gente já traz. Aí vem em cima de um lar, né, mal formado, instável, onde a insegurança era substituída pela compra dos valores que a fantasia disfarça. Então, muitas vezes, os nossos pais mentindo para o outro, um para o outro, causando instabilidade, que muitas vezes as relações não são feitas com o objetivo de um fazer o outro crescer, mas sim de competição. E muitas das vezes sem a existência do bem-querer, do amor, sendo muitas vezes alimentada pelas ilusões da matéria, pelo ser, né? Pelo ter, desculpa, as coisas, né? Pelo ter, pelos haveres que a pessoa acumula. E aí o que acontece? Se compra os valores diante do ter. E o que acontece? O amor é uma troca. É uma fantasia disfarçada que não condiz com a realidade. E além desse fator, a Joana nos explica que os conflitos de personalidade induzem o comportamento da fantasia, em fuga neurótica da realidade, que constitui ao paciente um verdadeiro fardo, que não gosta de enfrentar. Ou seja, vamos lá, vamos traduzir isso aqui. Ao longo da nossa existência de ser eterno, de vidas e vidas e vidas, o que acontece com a gente? Entendeu? A gente não faz ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse. Digamos que, segundo os nossos antecessores, né, a gente planta chuva para colher depois a tempestade. O vento, né, para colher depois a tempestade. Ou seja, o nosso comportamento de doentes morais, né? O que acontece? A gente, diante desse nosso comportamento de doentes morais, a gente foge da realidade, porque a gente quer plantar, segundo o livre-arbítrio que Deus nos deu, a gente não atenta para essa plantação e quer colher coisas boas. Quer dizer, eu planto abacaxi e quero colher uva, ou vice-versa. Quer dizer, eu planto uma coisa e quero colher outra. Então, o que acontece? A gente não presta atenção, a gente não sabe e nem busca conhecer a vida espiritual,
E aí o que acontece? Vai fazendo as coisas e depois vem a cobrança, entendeu? E aí o que é a cobrança? Lei de Deus. Tudo que eu planto, eu colho. Nós somos livres para plantar o que quisermos, mas nós somos convidados a colher o que plantamos, que é mais do que justo, não é isso? E aí a gente não gosta de enfrentar essa realidade. Aí o que a gente faz? Se utiliza do recurso da fuga da realidade, que um deles é a mentira. Ok? Então é isso que a Joana quer dizer para a gente. Nós, para fugirmos da realidade que se apresenta, que nós fomos responsáveis por criar essa realidade, nós não queremos enfrentar. Porque pesa para a gente quando a gente infringe a lei de Deus. Aí o que acontece? Nós usamos um recurso que só faz trazer para a gente mais insegurança, mais comprometimento. Ok? Então, isso é, olha, gente, isso é o que a Joana quer dizer isso hoje para a gente. A responsabilidade sempre é nossa, começa conosco e termina conosco. A responsabilidade é nossa. E não adianta a gente querer passar para qualquer pessoa, nós sempre temos a escolha. E que fique claro isso para a gente hoje, para mim e para vocês, como leitora disso aqui, e um ser também buscando se reenquadrar com a lei maior. Todos nós estamos aqui, temos dívida com a lei maior. Nenhum de nós aqui é santo. E a mentira muitas vezes é utilizada para a gente, porque o fardo de bular a lei de Deus é pesado. E aí a gente, ao invés de se quitar, o que a gente faz? Se compromete mais com essa lei, aonde só pede da gente que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas é isso que é difícil para nós. Porque dentro de nós tem o quê? Orgulho, egoísmo e vaidade, que faz com que a gente não olhe o outro como igual. Ok? Entendido? Então vamos lá, mais um? Olha só, as máscaras, né, que a Joana vive falando que a gente usa, né? Então torna-se tão habitual o fenômeno da distorção dos fatos que se criou a imagem da chamada mentira branca. Isto é, aquela de caráter suave, que não prejudica, pelo menos intencionalmente, e evita situações que poderiam tornar-se desagradáveis, caso fosse dita a verdade. Mas o que a Joana esclarece para a gente disso? A face da verdade é transparente e nunca deve ser ocultada, porque vai voltar para nós. Nós temos que lembrar que tudo que acontece na nossa vida, olhe o outro e olhe você mesmo, olhemos a nós mesmos. E tudo que está acontecendo conosco foi plantação nossa. Fomos nós que plantamos ao longo dessas nossas existências. Entendeu? Por mais dolorosa que seja a verdade, porque tudo que nós fizemos ao outro, tudo que nós desejamos ao outro vai voltar para nós, foi criado por nós mesmos. Por isso que a Joana defende que nós precisamos ter essa verdade transparente. E ela nunca deve ser ocultada. Mas aí tem um ponto. A forma com que a gente vai deixar isso claro com relação à verdade, sobre nós e sobre os outros. Entendeu? Não é porque ela está dizendo isso que amanhã a gente já vai sair contando todas as verdades dos outros. É quando nós estamos envolvidos nela. É quando a pessoa nos questiona. Entendeu? É que a gente precisa falar a verdade. Por quê? Porque uma hora, porque devemos a lei maior, devemos a lei de amor, devemos a lei de Deus, essa verdade vai chegar até nós. Entendeu? Agora, que fique bem claro, né, gente? Não é que a gente vai olhar, vai saber de uma coisa errada de alguém e vai chegar lá e contar. Não é isso que está sendo falado aqui. É no momento que precisamos dar nosso testemunho, que alguém vem para a gente conta, que nós estamos vivenciando junto com aquela pessoa a relação e que a verdade se faz necessária para que se esclareçam os fatos reais. Entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar. Quando nós formos instados, chamados, conclamados
a darmos nosso testemunho da verdade, nós vamos ter que fazer. E tem que saber como. Entendeu? Porque se a gente ocultar hoje uma verdade, amanhã ela vai aparecer. A verdade é uma coisa que não vai deixar de aparecer, porque ela é transparente, como diz a nossa querida Joana. Então, esse negócio de mentira branca é uma camuflagem nossa também. Entendeu? Nós não vamos evitar de fazer com que nós ou qualquer uma outra pessoa deixe de passar pelo que ela tem que passar. É lei de Deus, gente. Lei de ação e reação. Tudo que eu faço volta para mim. E eu tenho que me quitar com essa lei. Entendeu? Para poder evoluir, né? A gente já sabe disso. Só que a do Joana está deixando claro, né? Olha só. Há quase sempre nos indivíduos uma reação psicológica contra a verdade. É fato isso que a Joana está dizendo. A gente foge da verdade às vezes. Quantas vezes você, ou alguém que você conhece, não quis saber a verdade? Entendeu? A verdade, nesse caso, nas situações que isso acontece, só mostra quem somos. Porque vai mostrar se eu estou passando por aquilo, um dia eu fiz alguém passar. E essa verdade vai chegar. Para poder eu me quitar, eu tenho que ter consciência dela, eu tenho que reparar o mal feito, a infração da lei de Deus, o mal feito ao próximo. Aí diz aqui, ó, deseja-se sempre ouvi-la, porém deve ser ministrada com naturalidade. Apesar da reação que a gente psicológica que a gente tem em não querer saber a verdade, porque dói, nos coloca de frente de nós mesmos, a gente precisa escutar a verdade. Ela vai ficar martelando na nossa cabeça. Só que tem que ser ministrada com naturalidade. Foi aquilo que eu falei ainda agora. Não é chegar lá, bater no nome da pessoa, olha, o fulano está fazendo isso, está te enganando. Não é isso que está sendo dito aqui. Entendeu? E muito mais a nossa verdade íntima. Com naturalidade, na sequência dos fatos, na inquisição dos fatos, entendeu? No dia a dia, onde se processa essa convivência nos diversos grupos que estamos. E ela diz aqui suavemente, sem alarde, sem imposições. É porque eu conto a verdade para alguém sobre alguma coisa e aí vou querer que aquela pessoa tome uma decisão, uma ação sobre aquilo. Cada um no seu tempo. Então, quando a Joana fala em falar a verdade, é quando nós estamos sendo convidados, estamos sendo inquiridos a falar a verdade, principalmente aquela que faz com que a gente se quite com essa lei. E ela diz aqui, mas também sem ser falseada, sem perder a força do seu conteúdo. Aquela verdade que só conta meia verdade, né? A gente tem que deixar claro o cerne da questão, o objetivo a qual nós estamos sendo instados para que realmente se faça a quitação da dívida. Entendeu? Então, a verdade, pelo esse slide que eu trouxe aqui, essa foto, né? A verdade e a mentira são opostas, gente. Elas não convergem em nenhum momento. Eu tinha um chefe, eu sempre gosto de falar isso, uma pessoa até que era muito incisiva nas suas colocações, ele dizia assim, contra fatos não há argumentos. Então, se foi uma coisa que eu aprendi com aquele senhor, que já está lá do outro lado, né, na vida verdadeira, foi contra fatos não há o que se questionar. Entendeu? E a verdade é a verdade. A mentira é só um véu que nós estamos colocando por cima. Mas a verdade um dia vai acontecer. E quanto mais cedo a verdade acontecer para nós, melhor para que nós possamos nos quitar com essa lei, não é? Então, olha só, vou trazer aqui um exemplo.
O mentiroso desculpa-se, incidindo no erro e acusando as demais pessoas que parecem não o entender, fugindo da responsabilidade das suas informações alteradas. Ou seja, muitas vezes a gente se desculpa, mas a gente volta a incidir no erro, acusando as demais pessoas. Aí fugimos à responsabilidade, porque alteramos as informações. Isso causa um prejuízo, gente. Nós todos já fomos vítimas disso, né? Todo mundo. E enquanto vivermos num planeta de provas e expiações, podemos ser vítimas disso. Por isso que a coisa tem que começar com a gente, ó. A nossa verdade íntima. Quem sou eu? Trocar vícios por virtude, fazer a reforma íntima, se conhecer. A gente não faz a reforma íntima sem se conhecer. Isso é um fato, entendeu? E aí, olha só. Uma disciplina vigilante. A Joana agora vai começar a mostrar para a gente como é que a gente combate a mentira da nossa realidade e daquela que nos cerca, que nós estamos inseridos nos diversos grupos que participamos. É uma disciplina e vigilância rígida na arte de falar. Nós falamos, às vezes, sem pensar, falamos sem nos preocupar, falamos qualquer coisa, sem medir as palavras. Então, a primeira coisa, vigilância e disciplina rígida, olha a palavra que ela usa, na arte de falar, porque é dessa forma que nós nos comunicamos. Ninguém escuta os nossos pensamentos. Quando nós abrimos a boca para falar, é que a pessoa tem ideia do que está se passando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? O coração é o sentimento, mas a gente sabe que é da mente. Procurar repetir o que ouviu como escutou, o que viu conforme ocorreu, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto. Aí está o ponto crucial do nosso entendimento para começarmos a ser claro ao replicar um acontecimento, uma situação. Nós não podemos traduzir o que nós pensamos daquela situação, mas sim o fato em si, contra fatos não há argumentos. Nós pensamos várias coisas de várias situações. Nem sempre o que pensamos é a realidade, porque a gente não vive lá com aquelas pessoas para saber se de fato eu posso dar, com palavras, fazer um juízo de valor da vida dos outros, daquilo que ocorreu. Nós temos que traduzir o fato. O que não corresponde à realidade, à legitimidade do fato. O que a gente pensa, muitas vezes, não tem nada a ver com o que realmente foi falado por outros ou o que aconteceu. Então, a gente poder dar legitimidade ao fato é de vital importância para o encontro com a realidade. Aí eu trouxe para vocês que a gente lá atrás já brincou daquele telefone sem fio, né? Olha o que é dito, gente, o que depois é distorcido. A gente distorce a realidade das coisas, às vezes até para prejudicar o outro, ou distorce o fato pelo que aquilo que a gente conhece, que não necessariamente foi aquilo que ocorreu. Olha só essa situação. O Lutero fez uma pergunta pertinente, é dito para uma pessoa. E chega lá no final, Bento XVI agora é crente. O que tem a ver a primeira com a segunda? Sabe o que é? Se colocou juízo de valor, não se teve cuidado com as palavras, não se mediu a palavra, não se analisou só o ato. Você colocou aí o seu pensamento diante daquilo. Quantas vezes a gente olhou uma situação e pensando que as pessoas estavam brigando, elas nem estavam brigando. Entendeu? Quantas vezes nós olhamos uma situação de um ângulo e se a gente visse de outro, era outra situação. Pensem nós, vamos pensar todos nós hoje nisso. A maior parte das situações que contamos aos outros de um fato, a maioria das vezes tem o que nós pensamos em relação àquilo. Pensem sobre isso. Eu acho que eles estavam brigando. Não sei. Às vezes as pessoas falam alto,
têm um tom de voz alto, às vezes são incisivas demais e a gente não entende, entendeu? Então a Joana vem e dá para a gente para mim está servindo muito, tá? Esse conselho, olha, disciplina e vigilância rígida na arte de falar. Quantas vezes nós não vemos um noticiário, sai uma notícia, e a gente começa já a falar, sem nem ter visto o fato, só de ter escutado a notícia, a gente começa já a colocar o que nós pensamos, gente. Quantas vezes? Brincadeira, né? Aí a gente pensando nisso, a gente pensa, eu pelo menos estou aqui colocando a carapuça na minha cabeça. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes eu não fiz isso? É mais um ensinamento para a gente. Entendeu? A gente precisa realmente traduzir as coisas do jeito que elas aconteceram, não com a nosso julgamento diante disso. Por isso que o nosso evangelho é muito feliz que diz: não julgueis para não ser julgado. Não é? Bem interessante essa abordagem da Joana, não é isso? Aí, olha só. A terapia da boa leitura, dos hábitos saudáveis no campo moral, sem pieguismos, nem autocompaixão, produz resultado relevante e reajusta o indivíduo à harmonia entre o que pensa, vê, ouve e fala. Gente, realmente há uma diferença muito grande, entendeu? Entre o que a gente pensa, vê, ouve e fala. Nós, que estamos encarnados no planeta Terra, somos mestres em colocar o nosso ponto de vista diante dos acontecimentos, mesmo sem ter estado lá e vivido. Concordam comigo? Estou aqui só pensando quantas vezes eu fiz isso. Então, nós precisamos realmente ter bons pensamentos para termos hábitos saudáveis, para que a gente possa reproduzir, realinhar, reajustar a harmonia interior nossa, para que a gente possa relatar o fato de forma real, não com as nossas opiniões. Não há, portanto, necessidade de mentir. E quando isso ocorre, defronta-se um distúrbio de comportamento que precisa ser corrigido. Gente, esse distúrbio de comportamento nós temos demais. Nós somos ainda seres inferiores diante da vida maior, né? Estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem. Então, os nossos pensamentos, quando colocamos o nosso pensamento, ele está cercado dessa inferioridade, de não olhar o outro como uma extensão de nós mesmos, de não nos colocarmos no lugar do outro na mesma situação. Precisamos realmente fazer um policiamento das nossas opiniões diante das situações dos outros. E aí, por isso que nós oscilamos muito entre a alegria e a raiva. Entendeu? Por isso que nós oscilamos muito. Por quê? Porque o caminho certo é o caminho do meio, é o equilíbrio, a harmonia. E a maior parte das vezes nós estamos nos extremos. A gente já falou aqui várias vezes, os extremos são problemáticos. Os extremos são ruins para nós, seres espirituais. Os extremos nos levam a cometer diversas falhas diante da lei de amor, diante da lei maior, diante da lei de Deus, a lei natural, que é a mesma. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Entendeu? Eu gosto de citar todas elas, que quer dizer a mesma coisa, tá, gente? Todas elas. É a lei maior de Deus, a lei de amor. Aí vamos lá, né? Vamos seguindo. Aí vem na parte que eu mais gosto. Né? Vocês já escutaram isso de mim diversas vezes, vão continuar escutando. Não é verdade? Olha só.
A filosofia budista, vocês sabem que a Joana gosta muito de fazer esse apanhado nas religiões anteriores à doutrina espírita, né? Entre outros ensinamentos nobres, mostra as 7 linhas de conduta saudável. Estabelece os itens ideais do bom proceder, dos quais destacamos apenas pensar corretamente, falar corretamente e agir corretamente. Lembrem que ela está dizendo aqui que ela tem 7 itens da linha de conduta. E a Joana, desses 7, pincelou para a gente, desses aqui, 3. Pensar corretamente, falar corretamente e agir corretamente. Pensar corretamente é o quê, gente? Lá no nosso evangelho está escrito, né? Vigiai, orai e vigiai. A gente pensa que orar e vigiai é com relação ao outro, mas é com relação aos nossos pensamentos. Vigiai teus pensamentos. Então, quando eu penso corretamente, o que acontece comigo? Lembramos que a nossa mente é um dínamo de energia. O nosso pensamento é que contorna esse ser material todo de energia, atraindo e repelindo tudo, entendeu? Então, o que nós fazemos? Quando nós temos bons pensamentos e acolhemos esses bons pensamentos, o que acontece? Eles geram sentimentos bons. Gerando sentimentos bons, a gente tem um excelente comportamento. E esse comportamento gera uma ação. E essa ação gera um resultado diante dos diversos grupos que nós convivemos, família, amigos, escola, trabalho, seja lá o que for, nós participamos de muitos grupos. Quanto mais saímos para a vida, quanto mais nos relacionamos com as pessoas, mais grupos nós vamos ter, nós vamos participar. E cabe a nós, já dito pela Joana de Anjos, ajudar no progresso desses grupos. Nós estamos inseridos lá porque nós temos uma obrigação com esse grupo. Entendeu? Principalmente nesse processo das nossas ações. E aí o que acontece? Geram bons resultados. Gerando bons resultados, ele vai se... como é que eu posso dizer? Vai se alimentando. A nossa mente vai abrindo de bons pensamentos. A gente vai se sentindo bem e está querendo cada vez pensar melhor. E com isso a gente vai mudando a ambiência que está dentro de nós, vai atraindo mais coisas boas. Vocês lembram que o bem e o mal, eles coexistem dentro de nós enquanto somos inferiores, né? O nosso processo de reencarnação é para que a gente possa alimentar mais o lado bom em detrimento do lado ruim, entendeu? Do mal que coabita dentro da gente, diante da nossa inferioridade. E aquela história, pelo pensamento, quando a gente acolhe os bons pensamentos, nós estamos alimentando o lado bom. E aí isso se torna um círculo virtuoso, eu já falei isso para vocês. E o contrário funciona também. Quando eu acolho maus pensamentos, geram sentimentos ruins, que mostram no meu comportamento esses sentimentos ruins, que geram ações ruins e eu tenho resultados ruins e fico me retroalimentando. Lembra do looping que eu sempre falo? Uma vez uma pessoa me perguntou, Aline, o que é o looping? É essa constante, esse constante círculo em qual eu alimento uma coisa ruim, aí começo a gerar uma energia ruim e atraio coisas ruins para mim, entendeu? Então, quando eu atraio pensamentos ruins, eu tenho sentimentos ruins, comportamentos ruins, ações ruins e resultado ruim diante da vida e diante das pessoas. Aí eu tenho mais necessidade da mentira. Entendeu? É um fator de insegurança. A mentira e tantos outros. E aí, o que acontece? Isso, eu me retroalimento, que é chamado
de looping por mim. Eu fico ali, pensamentos ruins, aí eu me estabeleço em sintonia com a o processo do negativismo, os espíritos endividados se aproximam de mim, e aí o que acontece comigo? A minha ambiência é ruim, e aí eu fico alimentando aquela situação ruim. Por quê? Porque eu estou dando mais valor aos pensamentos negativos e ruins, e aí eu começo a ter uma existência onde atraio uma série de situações ruins para mim. É uma retroalimentação, é um círculo, entendeu? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para pensar corretamente é o começo de tudo. Tem gente que diz, Aline, mas como é que eu posso sintonizar com os bons pensamentos? A Joana falou ainda agora, boa leitura, bons hábitos, a maneira de enxergar a vida, o copo mais cheio do que o copo menos vazio, entendeu? Fazer uma faxina nessa mente. Quando vem um pensamento negativo, não. Vai escutar uma música, vai ler bons livros, vai começar com gente alegre, entendeu? Para que aquele pensamento se dissipe. Acolha, pensamentos vão chegar para a gente. Eu sempre falo para vocês, entre 50 a 75 mil pensamentos chegam por dia para todos nós, entendeu? Nós somos uma antena. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sintonizar esta antena para os bons pensamentos. Visualize o sorriso de uma criança, uma paisagem bonita, uma pessoa que você gosta, que lhe disse uma coisa boa, uma frase bonita, entendeu? E a prece, né, gente? As pessoas podem estar dizendo, Aline, o primeiro é a prece, a gente tem que buscar a prece para melhorar nossos pensamentos. É isso mesmo. Mas tem tantas outras coisas, a beleza está em a natureza, entendeu? E nós fazemos parte dessa natureza, então tem milhões de coisas que nos sintonizam com Deus. Desde a prece até um dia bonito, o sorriso de uma criança, como eu falei para você, uma paisagem maravilhosa, o fechar de um respirar fundo, a olhar-se no espelho, dar um sorriso, lembrar que você é filho de Deus, entendeu? E olha só o que está escrito aqui embaixo, gente, muito legal. Ó. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, né? Que reforçam pensamentos e estando neste ciclo positivo. E a mesma coisa acontece no negativo. Então, vamos reforçar os pensamentos. Nós temos que nos tornar realmente um dínamo de bons pensamentos. A gente vai atrair boas pessoas perto da gente, a gente vai atrair situações que facilitam a nossa existência, entendeu? Vamos tornar a nossa vida, utilizando-se dessa energia que está no pensamento, acolhendo os bons pensamentos, um círculo, não é? Que reforçam a nossa vontade de nos comunicarmos com Deus, que são os bons pensamentos. Entendeu? Então, vamos reforçar pensamentos, criando um ciclo positivo em volta de nós. Aí, vocês podem perguntar, e quando a Joana diz que quando nós estamos inseridos num grupo, seja ele qual for, os diversos grupos que nós transitamos, nós temos o dever de fazer ele melhorar, é quando a gente leva para esse grupo essa energia de estar cultivando bons pensamentos. Ficou entendido isso aí, gente? Maravilhoso, né? Joana, não tem jeito. Então, vamos lá, vamos criar o círculo virtuoso para nós. E aí, olha só, no pensamento, portanto, tem lugar o planejamento de tudo. Lá começa tudo, tá? Dessa forma, ele se deve pensar em correção, falar com correção, de modo a se poder agir com correção. Só depende da gente, gente. Então, o estado atual, criação e manutenção do hábito, pensamento, sentimento e comportamento. Entendeu? De todos os pensamentos que chegam até você, procure sintonizar-se com os bons pensamentos. Engrenagens cerebrais, novo pensamento, novo sentimento, novo comportamento e novos hábitos. Lembra que para a gente fazer o processo para nós fazermos o processo de reforma íntima,
nós temos que trocar hábitos, temos que trocar valores. Então, por isso que ela está dizendo, a situação atual é o que é o nosso hábito, do que nós pensamos hoje, o nosso sentimento de hoje, o nosso comportamento de hoje. Isso aí são os hábitos que nós somos hoje a somatória de todos os hábitos. Desculpa, nós somos hoje a somatória de todo o nosso, de todas as nossas vidas, todo o nosso comportamento ao longo do que nós aprendemos em todas as nossas vidas. Se estamos no mundo de provas e expiações, nós precisamos trocar muita coisa, né, gente? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer funcionar isso de uma forma que essa engrenagem que a máquina cérebro transmite ao tirar da mente, que é a parte espiritual, né? Eu já falei que o cérebro é a parte material, a mente é a parte espiritual. Quando nós desencarnarmos, o que está na mente é que vai. Né? Cerebral é o que está hoje, nós aqui, essa parte material, que transmite para fora de nós aquilo que pensamos. Então, olha só, o que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer uma correção no que pensamos hoje, buscar sintonizar com bons pensamentos, para que a gente possa corrigir os nossos hábitos anteriores, antigos, e criar novos hábitos salutares, saudáveis, ok? Então, vamos lá, já está quase terminando, gente. Essa é o último slide hoje, né? Os filhos são mais do que reproduções do corpo. A Joana, no final, termina falando sobre isso, né, família? Ela não falou que a maior parte do processo de instabilidade para a distorção da realidade começa na família? Então, ela vem no final e faz assim: os filhos são mais do que reproduções do corpo. Tratam-se de espíritos atentos, necessitados uns, preparados outros para seguir adiante e construírem um mundo do futuro. Todo cuidado que seja dispensado é sempre de resultado feliz. Olha só o que a Joana quis nos dizer com isso. Se todo o processo de distorção nosso começa lá, quando reencarnamos com os pais que nos receberam na vida atual que estamos, e quantos nós vamos receber, porque nossa família vai sempre se multiplicando, né? O que precisa ser feito? A verdade tem que coexistir entre os seres, mais pai, mãe e família, do modo geral, para aquele serzinho que está lá. Se os nossos pais não compreenderem que a verdade tem que ser dita, e que, quando ela não é dita, causa fator de insegurança para um ser que está vindo para se quitar com a lei de Deus, como é que esse ser, muitas vezes, já vem comprometido, né? Às vezes não, às vezes ele vem até preparado para ajudar os pais, né? Mas às vezes vem comprometido, como é que esse ser pode se recuperar diante da lei maior? Entendeu? Se ele já encontra na família o processo da mentira instalada, do falsear o que é verdadeiro, de colocar situações nos fatos com a sua própria opinião, distorcendo esses fatos. Está entendendo? Então, é um alerta para todos nós, que para nós termos filhos seguros, nós precisamos dar o exemplo de não falsear a verdade. Para que a gente não tenha seres inseguros e a gente possa segurar na mão desses seres e trazê-los para uma vida mais segura, uma necessidade de se quitar com as suas dívidas da infração da lei de Deus, da lei de amor, e poderem se melhorar, que é para isso que a reencarnação vem, né? Para que a gente possa se restabelecer. Entendeu? Então, lembrando que os filhos não são só reprodução dos nossos corpos, são espíritos necessitados de que haja uma fortaleza no processo deles de crescimento, para que eles possam se quitar com a lei de Deus, com a lei de amor, amar ao outro como a eles mesmos. Então, eu coloquei aí, fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade,
ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Fortalecendo essa estrutura psicológica que vem habitar aquele corpinho, para que ele possa se aperfeiçoar, amar e bendizer. E sair dessa vida um dia melhor do que entrou. Que é esse o nosso objetivo, né, gente? Sair dessa vida melhor do que nós entramos. Isso está no nosso evangelho, segundo o Espiritismo. Entendeu? Então, olha só, para a gente encerrar, não é? A verdade tem que ser sempre dita. Temos que saber como dizer essas verdades, sem falseá-las. E nós temos que pensar direito, falar direito e agir direito. Ou seja, nós temos que usar essa antena que é a nossa mente para captar bons pensamentos, para que esses pensamentos gerem bons frutos, causem bons sentimentos, com bons comportamentos e tenham uma ação e que ela seja envolvida para que a gente cada vez mais queira ter bons pensamentos. Que ela possa se consolidar dentro de nós, entendeu? Então, é isso, gente. E cuidado, porque nós precisamos educar os espíritos que Deus nos colocou, como tios, mães, pais, principalmente como pais, né? Educar essas pessoas. E nos grupos que convivemos também temos que ter a noção de que o nosso exemplo, nosso bom exemplo, vai fortalecer aquelas pessoas que nos cercam. Vai ajudar com que elas possam também fazer a sua transformação. Ok? Então, a mentira é uma necessidade do espírito que ainda não despertou. Aquele que está em processo de despertar, ela causa insegurança e ela precisa ser clareada. A verdade tem que ser dita e nenhum de nós vai escapar dela. Ok, gente? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar? Eu espero que tenha ficado o X da questão aí para todos nós hoje, nesse tema. E, fazendo a nossa prece, quem colocou a água pode ser fluidificada, tá? Nesse momento. Então, vamos tirar. Deixa eu tirar aqui meu óculos, dar um sorriso. Respirar bem fundo e agradecer esse Deus maravilhoso, essa espiritualidade amiga, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, o nosso querido Tomás de Aquino, com essa espiritualidade que nos acompanha sempre, que possa envolver a nossa casa material, nossa casa espiritual, que possa fluidificar a água que deixamos neste momento para tomarmos após o nosso estudo, ao longo da semana também, e que nós possamos amar mais, perdoar mais, para que um dia a gente possa sair dessa vida melhor do que entramos. Desejamos, Senhor, para todos que estão neste planeta azul, em cada lugar desse mundo, desse nosso planeta Terra, no nosso planeta azul, as pessoas que estão, neste momento, necessitadas do amor de Deus, que elas possam ser envolvidas por este amor. E que Jesus, governador da Terra, jogue bálsamos e luzes sobre todos nós, para que nós possamos seguir para Deus. Então, neste momento, nós todos possamos ser envolvidos e só agradecemos, Senhor, por mais um estudo, que assim seja. Bom, gente, então vamos lá, né? O início de tudo é a família, né? Então, o que eu desejo para vocês? Desejo um excelente final de semana. Agradeço de coração nós estamos hoje aqui juntos. E na próxima semana nós vamos ter de novo o nosso estudo. E daqui a mais 2 semanas eu vou estar aqui de novo com vocês. Semana que vem, Meire, aí depois tem Rosange e depois tem eu de novo. Tá bom? Obrigada, gente. Um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Grande abraço para todos. Tchau.